Lucas 5, 1 a 11 é o nosso texto, um dos milagres de Jesus, muito peculiar, por sinal, não só pelo evento em si, mas pelo fato que, de acordo aos evangelhos, ele aconteceu 2 vezes. Vejam só, conhecemos muitos milagres de Jesus. Vocês sabiam que ele realizou em 2 ocasiões? Estava vendo isso justamente essa semana. Um dia eu estava assistindo o 2º episódio da série The Chosen. Jesus estava começando o seu ministério e ali realiza um milagre no lago, na barca. E depois, na sexta-feira, eu estava assistindo um outro filme da ressurreição. Aliás, eu quero indicar os 2 para vocês, tanto o filme como a série. E no filme, é após a ressurreição. Jesus de novo está no lago da Galileia, enchendo o barco de seus discípulos de peixes. Temos em Lucas 5, nosso texto de hoje, e mais tarde temos em João 21, pós-ressurreição. A partir dessa história, eu quero refletir com vocês sobre um tema específico, um ponto. Não é o único enfoque possível que nós poderíamos tirar, mas nós vamos pegar uma frase de Simão, examiná-la, porque ela nos diz muito sobre Deus, sobre nossa fé, muito sobre encontrar Jesus de um jeito novo. A frase de Simão que queremos destacar, ela aconteceu logo após o milagre da pesca. E vejam, não foi, minha nossa, quanto peixe! Simão responde totalmente contrário do que a gente esperaria. Quais foram as palavras? Versículo 8: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Afaste-se, que eu não sou digno. Não parece esquisito para vocês? Jesus faz o milagre e Simão imediatamente é tomado por uma sensação de repulsa. Sente vontade de se afastar. Por quê? O que está acontecendo? Esse evento, ele ocorre no começo da convivência de Jesus com os seus discípulos. Até então, provavelmente, os discípulos conheciam Jesus meio de longe. Professor, sábio, um sujeito legal, talvez já suspeitavam que ele era especial. Aqui no meio do lago, as suspeitas se tornam evidências, pelo menos para Simão. Jesus se mostra não apenas como uma pessoa normal, ele se mostra como alguém sobrenatural, completamente diferente, superlativo. Uma pessoa de inacreditável conhecimento e de inacreditável poder, de um inacreditável controle sobre o mar, sobre a natureza, de uma capacidade inacreditável e absoluta de fazer milagres. E aí ficamos intrigados. Como é que o Simão não pede um autógrafo? Ali? Por que ele não cai aos seus pés e pede para ficar ali perto? Por que as palavras, vai embora, o Senhor não pode ficar perto de mim? Porque Jesus, que até então contava com a simpatia de Simão, depois desse milagre, passa a contar com uma certa aversão. A resposta de Simão soa muito esquisita hoje em dia, especialmente para muitos de nós que talvez perdemos a noção e compramos a ideia da espiritualidade corrente que existe por aí. Como assim? Explico. Eu estou falando do Jesus paz e amor, do Jesus meu best friend, que no fundo é inofensivo, é tipo um gatinho de estimação, as unhas aparadas, não faz nada, não se mete em nada, não se opõe a nada, não questiona nada, não polemiza nada, não fede, não cheira.
Essa não é a única versão caricaturada de Jesus Cristo. Tem outras, igualmente perigosas. E a frase do Simão interpela a todas, mas muito especialmente a esta. Frase de Simão: afasta-se de mim. Soa estranho para qualquer pessoa que se acostumou com um Jesus fabricado, sob medida e conveniência, para pessoas que de repente querem um guru, um Jesus tom pastel, sabe? Que não machuca nem os olhos, que não ofende, que não confronta ninguém. Qual é a ideia que nós temos aqui? Que é uma ideia muito comum que se tem hoje em dia de Deus. Deus é zen, Deus é 10, Deus é o cara, Deus é uma companhia agradável, Deus é uma entidade superior, Jesus é uma entidade superior, mas domesticada, domada. Tipo um pet que a gente tem. E se algum de vocês foram capturados por essa versão de Deus, eu gostaria de indicar alguns conteúdos para que vocês repensassem, especialmente esse livro do Jesus fabricado. Porque quem foi capturado por essa ideia não vai conseguir entender o Simão. Puxa, Simão, eu sabia que você era famoso por dizer bobagens, mas aqui você se superou, hein? Mal testemunhasse o milagre, o balaio cheio de peixes. Não tinha mais nada de positivo, nada de piedoso para falar. Só que o Simão, que realmente falou muita bobagem na vida, dessa vez, estava proferindo palavras santas. Estava absolutamente correto. A sua resposta pode soar esquisita para a gente num primeiro olhar, mas ela foi absolutamente apropriada para o momento e totalmente em sintonia com o que a Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala que quando nós nos aproximamos de Deus, o bicho meio que pega. Verdade, gente. Quando uma pessoa chegava perto de Deus na Bíblia, o Deus verdadeiro, não o Deus fabricado, não o Deus que a gente vê no espelho. Qualquer pessoa que chegasse perto de Deus, do Deus verdadeiro, Renato, entrava numa situação extrema, dramática. Às vezes tinha susto, às vezes tinha tombo, às vezes tinha vergonha, às vezes tinha trauma, às vezes tinha até dor. Lembram de Jacó? Jacó, no momento mais crítico de sua vida, está em crise. E aí ele está orando, pedindo ajuda, socorro, e um homem muito estranho aparece e luta com ele. Um homem com uma aparência de anjo, tremendo poder. Jacó reconheceu que ele era Deus. Ficou horas, a noite toda, forcejando com Jacó. Jacó sabe lutar, mas não consegue superar aquele misterioso desconhecido. E lá pelas tantas, o tal homem que tudo indica era o Jesus pré-encarnado, simplesmente dá um golpe nas costelas de Jacó e elas se desmancham. Jacó fica coxo para o resto da vida, coxo e transformado. Ele estava na presença de Deus e não saiu ileso. Ele não conheceu um Deus bilu-bilu, um Deus inofensivo. Pelo contrário, sua experiência com Deus o deixou rengueando. Lembram de Moisés? Já no primeiro encontro com Deus na sarça ardente veio uma ordem: tire imediatamente as tuas sandálias. Porque onde tu estás, porque eu estou aqui, é terra santa. Porque o Senhor estava naquela caverna, tudo tinha se transformado naquele entorno, sagrado demais, santo demais, belo demais, glorioso demais. E anos mais tarde, no Monte Sinai, Moisés, já mais amigo, de Deus, mais íntimo, Moisés implora para ver o rosto de Deus, lembram? E o que Deus diz para ele? Não dá. Como eu queria, mas não dá.
É impossível para ti. Se eu aparecer para ti, você vai morrer. Você vai cair duro no chão. A única coisa que eu posso fazer para te dar um mimo é aparecer velado. É aparecer com véu, é aparecer de costas. Lembram de Jó? Quando Jó se aproxima de Deus, tem uma experiência com Deus, ele diz: eu desprezo a mim mesmo. Eu me recolho ao quê? Eu me recolho ao quê? Ao pó do qual eu sou feito. Parecido com um sermão no barco. E o Isaías, do texto que a Débora leu para a gente hoje. O profeta tem um momento de estar perto com Deus, Isaías, e quando ele chega no fim, a enxergar a Deus ali, longe, Isaías se joga no chão e diz: eu me sinto como se eu estivesse sendo despedaçado. Fisicamente, gente, emocionalmente, psicologicamente, mas especialmente espiritualmente. O ser humano que tem essa experiência que o Simão teve de ficar frente a frente com o Criador do universo, o ser humano que se dá conta do que está acontecendo, ele dobra os joelhos e ele fica com medo. Ele esconde o rosto, ele não acha engraçado. Ele não tem vontade de escutar música clássica. É assim por todo o Antigo Testamento. Estar perto de Deus não era brincadeira, não era rotina. Era sempre uma experiência desconcertante. E não apenas na Bíblia, gente. Já reparou como outros povos, outras religiões, também tinham um melhor pressentimento e reverência pela divindade do que muitos têm hoje em dia? Eles escondiam os seus deuses dentro, no profundo da terra. Tinha camadas e mais camadas até eles conseguirem algum tipo de aproximação. Respeitavam, reconheciam uma distância que havia com essa entidade superior. Interessante isso, né? C.S. Lewis é talvez quem melhor nos ajuda a entender isso. Autor de Crônicas de Nárnia. Ele soube entender a natureza potente e misteriosa de Deus. Ele intencionalmente, ele escolheu o personagem de um leão para simbolizar a Jesus. Lembram de Aslan? Um leão feroz, uma presença imponente. Um leão que veio e não veio para brincadeira, ele vem para acabar com o mal, ele vem para destruir a bruxa, ele vem para eliminar de vez o inverno. Ele não é e ele não pode ser um gatinho frágil. E numa cena paradigmática, quem sabe a melhor da série, a Lucy pergunta, ela fica intrigada com esse leão, mas ela está atraída, e ela pergunta para um casal de castor sobre o Aslan. Ela pergunta: é ele inofensivo? Preciso ficar com medo quando eu estou perto dele? E os castores dizem: pode apostar que sim. Ele não tem nada de inofensivo, mas ele é bom. Ele é feroz, mas é do bem. Deus é assim, feroz, mas do bem. Já pensaram sobre isso? Na verdade, já. Pensamos, decoramos sobre isso. Só puxar pela memória, foi no catecismo. Lembram das perguntas que nós estudávamos, né? Quem é Deus? Quais são seus atributos, né? E a gente aprendeu lá, a gente respondia: Deus é bom, Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é paciente, Deus é fiel, e a coisa vai ganhando corpo. E vai ganhando corpo. E Deus é onipresente, e Deus é onipotente, e Deus é justo. E a gente começa a tremer.
E Deus é santo. E quem entende isso como adolescente, começa a dobrar os joelhos. O que o Simão está se dando conta no barco? Diante dele, aquele amigo que ele havia conhecido, que era bom, que era gracioso, que já tinha dado demonstrações de amor, era também muito mais. Tinha características muito mais monumentais. Onisciência, sabia de tudo, sabia onde tinha peixe. Onipotência, podia tudo, podia fazer um milagre literalmente ali, sem preparativos, do nada. E o Simão somou 2 mais 2 e a soma deu 4. Se ele é tudo isso, ele também é justo e santo. 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 Alguém que não tem pecado. E alguém que não tem pecado e não suporta o pecado. E não suporta a maldade. E não suporta a injustiça. E não suporta orgulho. E não suporta a idolatria. Como é que eu, Simão, que estou cheio dessas coisas, como é que eu, Tardelli, que estou cheio dessas coisas, completamente carente, falho, quebrado, corrupto, como é que nós vamos ficar perto de um Deus assim? Como é que a nossa podridão vai ficar diante de tamanha santidade, de tamanha verdade em pessoa? Afasta-se de mim, vai embora, porque eu não sou digno de ti. Eu não posso ficar perto de ti. É o medo, é a repulsa. O Simão está tendo uma exposição nua e crua da sua limitação, da distância absurda entre a gente e Deus, entre o pecado dele e a santidade de Deus, entre a humanidade dele e a divindade de Deus. Entendem? É o assombro de se identificar em Jesus quem ele é de fato, incluindo no pacote a sua santidade e a sua justiça. Quando a gente compara tudo isso com o nosso pecado, a gente se dá conta, não é possível. Precisamos ficar longe. E esse é um sentimento que a gente desenvolveu desde Adão e Eva, gente. Lembram que logo após pecarem e perderem a conexão, o que Adão e Eva fazem? Eles se escondem. Exatamente como Simão, eles querem se esconder, eles não querem ficar mais perto de Deus. A proximidade que tinham antes vai embora. Antes eles conviviam com o Criador. E agora, de posse, entupido de pecado, eles se dão conta. O melhor que a gente tem a fazer é meter o pé. Esse é o ensinamento da história que eu quero enfatizar hoje, gente. Quando a gente se encontra com Deus, perto de Deus, haverá uma experiência de conflito. Haverá trauma. E dentre outras implicações que nós poderíamos fazer, uma que eu faço é como é importante a igreja, gente. E como é importante o estudo da palavra de Deus. Como assim, pastor? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu explico. É porque muita gente pode ter a ideia de que não precisa da gente ou da igreja, de uns aos outros, da palavra de Deus, de um livro, para aproximar elas com Deus. Tem uma ideia de que podem experimentar Deus, experimentam melhor Deus do seu jeito, no seu horário. Tipo quando caminha de manhã pela orla, ou quando faz um esporte, sai para velejar, né? Quando de repente faz alguma caridade. A ideia de que é assim que ficam perto de Deus. Cuidado. Não que não se possa experimentar Deus na orla. Não que não se possa experimentar Deus tomando um chimarrão, tomando um cafezinho, escutando música clássica. Claro que se pode. Mas cuidado. Cuidado para não cairmos na tentação de encaixotarmos a Deus, de romantizá-lo demais, de suavizá-lo demais. Cuidado para não querermos um Deus sem conflito, sem trauma, um Deus inofensivo, porque este Deus não existe. Ele não é real, é uma invenção que a gente faz, é uma projeção nossa com base nas nossas preferências e com base nas nossas limitações. É um ídolo que eu crio, um bichinho de estimação
que eu adoto para me distrair de vez em quando. Deus não é assim. Ele é o leão que ruge, o leão de Judá, o redemoinho de Jó, a sarça ardente e o trovão de Moisés, os seres monumentais de Jacó e de Isaías. Ele não se deixou e ele não vai se deixar domar pela gente. Não dá para manipular a Deus, não dá para usar Ele, muito menos abusar dele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Santo, nós não. Nós somos carentes, nós somos pecadores, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. E isso, gente, ninguém melhor do que a igreja e a palavra para nos revelar e nos lembrar de tempos em tempos, como estou fazendo hoje, amorosamente. Se a gente estiver se relacionando com Deus feito à nossa medida, com uma religião que apenas fala coisas positivas, isso não vai nos ajudar a lidar com o principal problema da nossa vida. Permita-me te aconselhar, pare imediatamente. Não caia nessa mentira. Investigue qual é a tua dieta espiritual. Se você estiver apenas se alimentando de mensagens que massageiam o teu ego, que puxam o teu saco e falam de Deus como um inútil, apático, uma marionete nas tuas mãos, cai fora, enquanto é tempo. É cilada, Bino. Não há nada mais mentiroso do que isso. A gente precisa ouvir a verdade e o Simão está dizendo ela para a gente. O primeiro e mais importante passo na nossa relação com Deus, lá atrás e todo dia de novo, é nos reconhecer como Simão, realisticamente, mais honestamente que nós costumamos fazer. Eu sou um pecador. Por isso a importância da Bíblia, da igreja, dos irmãos, da pregação da palavra, para não deixar a gente se esquecer disso. Deus é santo, eu sou pecador, e se eu me aproximar sem o devido cuidado, sem a devida proteção, eu não vou conseguir suportar. Pastor, qual é a pergunta de 1 milhão? Alfredo, como é que a gente se protege? Como é que onde a gente encontra socorro? Acesso ao Deus vivo e santo. E, de novo, a gente vai precisar da igreja e do culto e da palavra para nos ajudar. Onde está a saída? Voltemos à história. Estamos concentrados na frase intrigante de Simão. Após Jesus deixar todos maravilhados com o milagre dos peixes, Simão não disse, uau, que maravilha. Ele disse, Jesus, te afasta de mim, eu não posso ficar contigo, eu não tenho os requisitos, eu não tenho as condições para ser da tua turma, para estar perto do Senhor. E qual foi a resposta de Jesus? Ele foi embora? Ele se retirou? Ele também estava consciente do gap que existe entre Deus e Simão, entre Deus e o ser humano, o que Jesus fez. Ele seguiu a sugestão de Simão? Não. 1000 vezes não. Olhe na sua Bíblia. Ele não se afastou. Sublinha isso na tua Bíblia. A sua resposta não foi, ok, Simão, vou fazer isso. Foi, não, Simão, eu não vou me afastar de você. Na verdade, eu estou aqui para o contrário, para te chamar. Vem e segue-me. O Simão diz, vai. E Jesus diz, vem. Ouça implícito nas palavras de Jesus, eu não vou me retirar, senhoras e senhores. Eu vou ficar no barco, eu vou ficar com vocês. Eu vim para ficar. Eu vim para ficar contigo, Simão. Eu vim para trazer Deus para perto de você, Simão. Eu sou Emanuel. O milagre da possibilidade de se ter e desfrutar de Deus perto, Deus conosco. A gente não lê isso na história, mas está ali.
implícito. E conhecendo o final da história, fica absolutamente claro. Jesus mostrou muitas vezes que essa era a sua missão, ser a nossa saída, o nosso socorro para nos reconectar com Deus. De que forma? Será que veio Jesus para domesticar a Deus? Será que Deus mudou de caráter depois que Jesus veio? Não, de forma alguma. Será que Jesus veio para esclarecer melhor as coisas e nos ensinar que essa história de pecado, no fundo, de que nós fomos criados e aí nós pecamos e agora temos uma maldição dentro da gente, isso é tudo um conto de fábulas? Não! Jesus não veio para moderar, nem para modernizar a ideia de pecado. Jesus não desmentiu o que Deus havia revelado no Antigo Testamento. Jesus não disse para o Simão que ele não era tão pecador como pensava. Ele veio para resolver o problema do pecado, para assumi-lo nos seus ombros, para pagá-lo com seu sangue. Deus continua sendo o ser que ele é, e o pecado continua sendo sério, mas agora, com Jesus e com o perdão que ele conquistou, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, nós temos acesso e permissão e intimidade e confiança para nos aproximarmos de Deus, para cercar-nos com confiança e atrevimento ao trono da graça, para sentar no colo desse Deus e chamá-lo de Abba. O nosso pecado não impede mais, não bloqueia mais, não nos exclui da presença de Deus, porque o nosso pecado foi perdoado por Jesus Cristo. O leão é feroz, mas é bom. Ele teve misericórdia e, tal como Aslan, ele se sacrificou. Pode acreditar? É para você. E para deixar essa história ainda mais gloriosa, vejam que Jesus não apenas diz a Simão que não vai embora, que veio para consertar o problema, para trazer Deus para perto. Ele chama Simão. Simão diz, sai, e Jesus diz, vem. Não tenha medo. De agora em diante, você vai ser um pescador de pessoas. E no grego, esse pescar, gente, é ainda mais sublime. O pescar significa libertar pessoas, não para comer elas fritas. Libertar pessoas para que elas vivam, para que elas floresçam, para que elas conheçam a verdade. Jesus está dizendo, eu vim do céu numa missão, eu vou curar o universo, eu vou curar o ser humano, eu vou curar tudo que está errado com ele, eu vou botar os pingos nos is, eu vou devolver a tua paz, a tua esperança, o teu futuro, eu vou destruir o pecado e por isso eu preciso ser feroz, eu vou acabar com Satanás e por isso eu preciso ser feroz, eu vou acabar com a morte e por isso eu preciso ser feroz. E vocês podem ser parte disso. E vocês podem me ajudar. É isso que significa. Vem, vamos pescar, gente. Tá bom para vocês? Alguém aqui está sem saber o que fazer da vida? Alguém ainda está precisando encontrar o seu lugar, o seu propósito? Que tal esse convite de Jesus? Vem comigo e vamos mudar o mundo. Às vezes vai parecer que a gente não está pescando nada. E aí talvez a gente vai ter que ir mais profundo, gente. Mais profundo no amor, mais profundo na sensibilidade, mais profundo na paciência, mais profundo no estudo, mais profundo na coragem, mais profundo na generosidade, mais profundo no combate à miséria humana, mas a seu tempo. Se aceitarmos o convite e arregaçarmos as mangas, a palavra não voltará vazia, tal qual as redes não voltaram. Será que Simão aceitou o convite? Sim. Ele aceitou e ele foi poderosamente.
intimamente transformado naquele barco. Sabemos disso não apenas porque ele aceita o convite, aparentemente de descer do barco e seguir com Jesus, mas por causa de um detalhe, uma mudança simbólica, mas sagrada, que essa história revela. Qual mudança? Uma mudança com precedentes. Uma mudança que Deus realizava de vez em quando na Bíblia, no Antigo Testamento. Por algumas pessoas que passavam por uma grande conversão, por uma grande experiência de conscientização de quem Deus é e qual é a vida que Ele tem para a gente. Qual a mudança? O nome. Simão teve o seu nome mudado naquele barco. É nessa história que, por primeira vez, o Simão recebe um outro nome. Ele entra no barco como Simão, seu nome de nascimento. Durante a história, ele é chamado pelo narrador, pelo nome que Jesus lhe deu, o nome que o tornou conhecido, o nome que ele sai do barco, o nome que ele se torna uma referência para nós, Pedro. Mudança de nome para ele é a afirmação. É a mudança de vida, de identidade. Simão tinha razão de se reconhecer mais pecador do que nunca havia imaginado. Mas agora tinha mais razão ainda, porque ele tinha um novo nome para lembrar ele, que ele era muito, 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 muito mais amado e perdoado do que ele jamais poderia sonhar. Os demais discípulos, será que a experiência de Jesus os impactou também? Será que eles também aceitaram o convite de Jesus? Vocês não imaginam o quanto. Um detalhe no texto também, arrasador, não deixa dúvidas. Final, o texto conclui dizendo que eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram o quê? Deixaram o quê? Eu sempre pensava que eles tinham deixado as redes. Vocês deixaram? Tudo. Hã? Os peixes também. Eles não deixaram apenas as redes para trás, os barcos para trás. Eles deixaram os peixes para trás. Eles deixaram o maior lucro até então de suas vidas. Eles deixaram para trás um número tão grande de peixes que o barco quase afundou, talvez um número tão grande de peixes que teria transformado eles de simples pescadores em empresários da pesca. A maior soma de dinheiro que eles tinham visto na vida fica no barco. Naquela manhã, eles ouviram Jesus dizer: vocês vão ter que passar adiante essa fortuna. Vão ter que deixar esse ganho para trás, por mim, para participar da minha missão. E eles fizeram. O convite para mudar o mundo não era um convite para... Vem para a igreja de vez em quando. Vamos de vez em quando fazer umas orações, vamos de vez em quando realizar alguns projetos sociais, de vez em quando a gente dá alguns trocos. Mesmo que você não seja o Pedro ou os discípulos, e mesmo que a gente não viva naquele tempo, a proposta continua de pé, diante de você. Deixar tudo. As redes e os peixes. Família, se for o caso. Se for o caso. Dinheiro, se for o caso. Carreira, se for o caso. Lucros, se for o caso. O maior negócio da tua vida, se for o caso. A pessoa mais bonita que apareceu no teu caminho, se for o caso. A maior oportunidade da vida, se for o caso. Vícios e manias, se for o caso. Pedro e os discípulos entenderam que valia a pena experimentar Deus de perto, embarcar na missão de curar o mundo. Eles acharam que não era nem preciso pensar duas vezes. Eles acharam que valia a pena o preço. O que vocês acham? Eu acho que ainda vale. Amém.